Estamos ao vivo. Vamos que vamos. Majestic. Olá. Jornada. Empreendedor Sidney. Wilson, fala aí, meu amigo. Bom demais ver você aqui, viu? Já aproveita e já vai clicando aí no coraçãozinho pra galera poder ver, porque vai ser muito bom esse encontro aqui com o Sidney. Sidney, daqui a pouco eu te chamo, só aguardando aqui o pessoal entrar. Enquanto isso, aperta no coraçãozinho aí. Vamos enviando aí os aviãozinhos também, vão enviar aqui também pra galera. Vamos que vamos. Show. Ok. Tá entrando o pessoal, legal. Muito bom. Bom, vou chamar aqui o Sidney. Antes de chamar ele, eu quero dizer para vocês que está sendo muito legal fazer essas entrevistas. Vamos dizer, não é uma entrevista, é uma conversa, né? É uma conversa bacana para a gente entender como é que essas pessoas conseguem, nessa jornada, ultrapassar todos os desafios que tem o empreendedor. Né? Como é que elas conseguem lidar com esses desafios, o que elas fizeram para dar a volta por cima, como que elas começaram essa jornada, como que foi esse início e como é que está sendo agora. Então é muito, muito legal quando a gente pergunta para pessoas que já estão no processo, que já passaram por situações que eu ou você que nunca passou e vai passar, precisa perguntar para pessoas que têm experiência. Percebe? Então uma das coisas aqui que eu sempre falo para as pessoas é que você precisa se conectar com as pessoas certas. Quando você se conecta com as pessoas certas, você vai encontrar nessas pessoas, talvez aquela pessoa que vai te tirar daqui e vai te botar aqui. Por quê? Porque ela vai tirar você de caminhos incertos. Então a certeza, ela te dá muito mais força e coragem. Por isso eu vou chamar esse cara aqui, extraordinário. É um cara que eu conheci através da minha mãe, então ela tá aqui. Oi, mãe. Clebão, meu irmão, tá aqui também. Mike, meu parceiro, todo mundo. Vamos lá, então vou chamar ele aqui. É o Sidney Louro, diretamente de Petrópolis, Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa que eu morei. Vamos que vamos. Vou te chamar aí, Sidney. E aí, meu Tarde, amigo? Daniel. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Tá vendo bem aí? Ouvindo e vendo perfeitamente. Você também? Também. Que bom aí. Bom, primeiramente eu preciso falar para você que eu só tenho que te agradecer por esse tempo. Eu sei que tua vida aí deve estar corrida também, muita coisa, né? Uma vida do empreendedor é sempre assim, né? Meio que corrido e tudo. E muito obrigado, me sentindo honrado de ter você aqui, tá bom? Saiba que eu te admiro demais, por isso que eu te chamei aqui para falar com esse pessoal, porque esse canal é um canal para empreendedores, para pessoas que querem empreender, que estão começando, que já estão no processo e precisam ouvir pessoas que já passaram, né, por vários caminhos incertos, já caíram, já se levantaram, né? Por isso que eu trouxe você aqui. Então, meu amigo, sinta-se à vontade aí, se apresente para o pessoal e vamos que vamos. Bom, Daniel, na realidade, primeiramente, eu que agradeço o convite, né, cara? Falar sobre o que a gente faz no dia a dia é sempre bom, né? E principalmente falando com uma pessoa amiga como você, né? O pessoal vai perceber ao longo da fala que talvez não seja nem a metade do que você falou, mas enfim, amigo é assim, né? Sempre joga a gente para cima, né? Sempre Não, valoriza. Então, vamos tentar responder naquilo que eu tenho de vivência e de experiência que possa, de alguma maneira, ajudar, colaborar com aqueles que estão tentando ou trilhando esse caminho aí numa fase anterior à nossa, né? Tomara que possa ajudar.
Com certeza. É um momento que a gente está passando, né, Cília, de muita dúvida. As pessoas andam muito com medo de tudo, né? Medo de perder o emprego, medo de empreender, medo de perder o negócio que ela tem, sem saber para onde é que ela vai. Então, esse encontro com pessoas que estão passando por essa jornada, mas que já, de alguma maneira, conseguem ter uma inteligência emocional melhor, ter ferramentas que fazem com que elas passem por isso de uma forma menos dolorosa, ajuda demais. E aí, para iniciar, né, fala um pouco aí sobre você, o que, que você faz hoje, como é que é a sua vida? Bom, como você falou, eu sou residente de Petrópolis, né? Trabalho numa empresa aqui no Rio de Janeiro. Essa empresa é uma empresa que tem atuação no segmento de setores da indústria, do comércio e da prestação de serviço, tá certo? Essas três atuações atendem plenamente o mercado da construção civil, então uma empresa 100% vinculada à chamada indústria da construção civil. Eu estou aqui há 13 anos como executivo da empresa, tendo vindo de experiências prévias na área de ensino, tendo passado antes por mais outros meia dúzia, 10 anos na área de consultoria. É bom não falar muito de quantos anos, não. Daqui a pouco vão achar que eu sou Matusalém, sou primo de Matusalém. Mas é isso, eu tenho aí três grandes fases. Uma fase de consultoria, que durou mais ou menos 10 anos, uma fase no mercado de ensino, que durou outros 10, e agora há 12 anos eu estou nessa indústria da construção civil. Em resumo, o meu cenário hoje é esse. Que legal. Então, muita experiência, né? Muita experiência em vários mercados, várias frentes e vários momentos, né? Vários momentos da vida, né? Sidney, e para você, cara, assim, o que que é o empreendedor para você? Como é que você define a pessoa? Pô, essa é empreendedora. Daniel, se a gente quiser fazer uma definição, a gente pode tanto recorrer aos clássicos da literatura, né, cara, como pode usar uma linguagem mais cotidiana, né, mais do nosso dia a dia, mais simplória. Mas para não deixar de fazer jus ao título de mestre que tem, eu também não posso deixar de citar grandes autores que falam disso, como, por exemplo, Schumpeter, né, um economista austríaco, que lá em 1942 cunhou, pelo que me consta, o termo agente empreendedor. Ele definiu esse termo. Então, nós estamos falando de coisas que a gente não discute de hoje. Nós estamos falando de mais de 70 anos, né? E Schumpeter, por exemplo, entende o empreendedor como sendo o principal agente de mudança econômica a partir do que ele chama de destruição criativa, né? É o agente que provoca pela inovação a destruição criativa e que promove o desenvolvimento da economia. Bom, mas isso é uma definição muito teórica, né? Se a gente quiser pegar isso e traduzir para um linguajar que eu acho que é mais adequado à nossa conversa e talvez ao entendimento geral, né? Uhum. Eu diria que assim, o empreendedor é uma pessoa que tem, dentre outras características, eu não vou, obviamente, tentar esgotar, mas ele tem algumas características principais, marcantes, né? É uma pessoa caracterizada pelo inconformismo, e depois talvez a gente possa falar um pouquinho de cada uma delas, né? Mas ele é marcado pelo inconformismo, caracterizado pela ousadia, pela proatividade ou pela iniciativa e pela obstinação, né? Para mim, esses quatro fatores são os determinantes para você identificar um empreendedor, né? Se a gente for falar, por exemplo, de inconformismo, né? Aquela pessoa que não consegue aceitar facilmente o status quo, né? Aquela Uhum. pessoa que não consegue entender ou aceitar que as coisas devam continuar a ser do jeito que são, porque assim sempre foram, né? Isso é o primeiro tipo de ideia que um empreendedor nato tende a vencer ou tenta vencer, né? Isso para ele não faz sentido. A questão da ousadia é isso. Dado que ele tem esse inconformismo, dado que ele não aceita essa posição pouco dinâmica que caracteriza muitas pessoas, ele então busca meios alternativos, né? Meios distintos, chamados inovadores, para solucionar aquela situação, para modificar aquele contexto, né? Por exemplo, a proatividade, quer dizer, dado que ele é inconformado e que ele tem uma visão, uma busca de uma visão diferente,
ele tem que partir para a ação, né? Senão a ideia fica na cabeça dele. E aí eu costumo brincar dizendo que tem gente que tem muito inconformismo e muita ousadia, mas faz da sua cabeça mais ou menos como um grande cemitério, né? Enterra várias opções sem poder exercitar ou sem conseguir exercitar nenhuma delas, né? Verdade. E eu acho que esse ponto também até merece um debate interessante, porque as pessoas são levadas a gerar tantas ideias, tantos projetos que têm potencial e acabam deixando isso morrer. E, por último, a obstinação. A gente sabe muito bem que a vida do empreendedor tem tudo menos ser simples, ser fácil, né? Que talvez até seja parte do mito de algumas pessoas essa visão de que o empreendedor, a busca pelo empreendimento vai te gerar uma vida fácil. Isso é das ilusões, né? Então, se eu tivesse que classificar um empreendedor, eu usaria um combinado dessas 4 características: o inconformismo, a ousadia, a proatividade e a obstinação. Né? Não sei se Sensacional. você concorda, mas é a minha visão. Não, concordo demais. É uma das coisas que eu tenho um dicionário aqui comigo que eu vim criando ao longo das mentorias com os alunos e tal. É o ZIN, o IN do empreendedor, que é o inconformado, o inquieto, o imperfeito e o in de tudo, né? E assim, por eu ficar muito inconformado e inquieto por ver isso aí que você acabou de falar, né, de jogar várias ideias que poderiam se tornar até algo grandioso, serem enterradas, né? Eu criei assim uma metodologia, um passo a passo. E tanto é que na quinta-feira agora, dia 4 agora, de junho, às 20 horas eu vou dar uma aula exclusiva, só para quem se inscreve, né, no link, o link está até na bio, que é para as pessoas poderem tirar a ideia do papel para poder empreender. E a gente fala em 4 semanas porque a pessoa ela vai se preparar, construir o negócio enquanto planeja e já se preparando para que entre no mercado, entende? Mas de uma forma muito mais assertiva, muito menos aquela coisa de tentativa e erro e mais assertiva, né? E uma coisa que você falou, o empreendedor tem muito impulso também, né? Mas aí eu vou pegar um gancho com você, tá? Como é que era a sua vida antes de você empreender? Como é que era antes? E aí, se você puder já fazer um gancho do momento em que você teve a consciência que você estava empreendendo. Daniel, eu vou te dizer a verdade, assim, pensando um pouco sobre essa sua pergunta, né? Eu acho que eu teria dificuldade de identificar isso numa visão perspectiva, né? Olhando hoje, à luz de tudo que eu conheço, que eu estudei, que eu li, enfim, até hoje na minha vida, identificar um momento onde eu não era empreendedor fica difícil, sabe? Porque isso é que você falou, essas características que eu citei e que você complementou, tem a ver com a personalidade, inclusive. E personalidade é algo nato, é algo que também vem contigo. Você pode desenvolver, tá certo? Existem determinadas características do empreendedorismo que você pode desenvolver, mas esse espírito inconformado, irrequieto, né? Ansioso por promover mudanças, melhorias, etc., isso é um pouco do espírito, é um pouco da pessoa, né? Da personalidade. Então, se você me perguntar assim, bom, desde quando ou quando você começou, eu acho que desde sempre. Eu me lembro muito bem, com 14 anos, sentado, né, no lugar onde eu morava, e era uma realidade de vida. Isso até é uma coisa interessante, né? Assim, eu sempre tive uma realidade de vida, no início da minha vida, de muitos valores, de muitos princípios, né? Isso vem de berço, isso vem da nossa família, dos meus pais, enfim. Isso me deu, desculpa, a base para tudo que eu sou hoje enquanto homem, né? Enquanto ser pleno. Mas de uma carência muito forte. Eu me lembro como se fosse hoje, sentado, meu pai tinha um bar, eu sentado na porta desse bar com 13 para 14 anos, já ajudava ele no bar, ele era mecânico, minha mãe costureira, e eu já ali ajudando naqueles afazeres do pequeno negócio, que era o que ajudava a sustentar a família. E ali eu já me sentia irrequieto. Falei assim, eu preciso alçar voos maiores, eu quero alçar voos maiores. O que não quer dizer que essa realidade tenha algum demérito, muito pelo contrário, né? Ela tem muito mérito, tem muito valor. E como eu disse, tudo que eu herdei de valores vem do meu berço, né? Mas para o meu anseio, eu queria alçar projetos maiores, voos maiores. E ali
olhando em retrospectiva, em perspectiva, eu já estava elaborando planos, eu já estava inconformado, já estava pensando em maneiras diferentes daquela minha realidade de vida para como eu poderia conduzir a minha vida futura. Comecei a elaborar planos e acabei depois conseguindo executar. Então, se eu for te responder, o empreendedorismo nesse sentido sempre esteve presente na minha personalidade, entendeu? Top Não dá para demais. dissociar, não dá. Isso é muito bom, né? Porque eu também sinto isso, desde pequeno, uma infância muito criativa e tal. E o empreendedor é esse, né? Que tira de nada alguma coisa e no final ele, caramba, até eu, como é que eu fiz isso, né? Exatamente. Então, esse momento da consciência, vamos dizer, quando você estava no bar ali, já tentando modificar ou melhorar algo que você via que estava te deixando meio incomodado. Fazendo uma análise, né, assim, naquela ocasião, de novo, me lembro dessa reflexão, coisa de adolescência ainda, né? E vendo assim, eu tenho dois caminhos. Se eu for por aqui, eu vou tender a continuar nessa condição e nesse patamar. Mas é o caminho que a maioria está executando. Mas se eu for por aqui, eu tenho algum risco a correr, eu tenho que buscar vencer desafios, mas eu também vou gerar oportunidades que pelo caminho A eu não teria. E aí, naquele momento, Uhum. eu fiz a minha escolha. E isso é, para mim, a essência de empreender, né? Você tem as opções à sua frente, você, por um lado, tem as que são mais fáceis, mais palatáveis, mais viáveis, e as outras que são mais desafiadoras, mais difíceis, mas que, obviamente, o seu espírito te leva naquela direção de fazer diferente. E, principalmente, eu acho que de fazer a diferença. Eu acho que esse aqui é o ponto. Você falou uma coisa agora interessante, né? A gente sempre tem escolhas, né? A gente precisa tomar decisões quase que diariamente, mas existem decisões que mudam completamente a história da nossa vida. E você decidiu pelo caminho não mais fácil, né? Você decidiu por aquele caminho que te chamou. Foi uma intuição? Foi o quê? Como é que você tomou essa decisão? Na realidade, eu não saberia dizer se foi uma intuição, e aí eu não quero misturar aqui aspectos religiosos, né? Mas se eu for olhar a minha crença, eu vou dizer que eu fui sim intuído, não tenho dúvida disso. Né? Mas é aquilo que, como eu te disse, parece que já estava plantado na sua consciência e que naquele momento simplesmente foi um gatilho. Agora é óbvio, né, Daniel? Eu estou falando isso como sendo um exemplo, né? Se você for colocar nas N fases da nossa vida, em cada uma delas você tem um clique, em cada uma delas você tem um motivador, você tem um agente, um evento ou um agente que te provoca, e em cada uma dessas escolhas você tem pelo menos dois caminhos, e aí a decisão é sua, né? Então eu peguei esse como um exemplo, porque para mim é o que está mais na raiz dos meus pensamentos, das minhas memórias, né, como sendo o ponto de partida. Sabe aquela ideia é, de não deixar se envolver pela síndrome de Gabriela? Né? Eu Uhum. nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, você sempre é assim? Eu acho que esse é o espírito, essa é a essência do empreendedor. Né? Ele não consegue se entender com a síndrome de Gabriela. Não é isso? Exatamente, exatamente. Entendeu? Eu concordo. E, bom, você já meio que falou, né, como é que você entrou nesse mundo, mas um momento, um marco assim, que você falou, aqui eu tô realmente empreendendo. Chegou algum momento que você chegou e falou, eu estou empreendendo, ou sou empresário, ou Quando eu de fato eu tenho essa responsabilidade? no que a gente pode entender como empreendedor, né, Daniel, e é comum, talvez até a gente venha falar disso depois, as pessoas terem a visão de que só é possível empreender num negócio próprio, né? Eu estou aqui Uhum. como executivo de uma empresa há 13 anos, estive antes 10 anos numa outra, atuei 10 anos numa empresa de consultoria da qual eu era sócio, e em todas essas três fases eu me via empreendendo, né? Se eu for voltar antes disso, em todas as oportunidades de vida que eu tive, porque eu acho que o empreendedorismo ele é uma coisa que não fica restrita à sua dimensão profissional, né? Ele é uma coisa que é da vida, né? Você pode ser um empreendedor social, você pode ser um empreendedor de negócios, não importa, você vive empreendendo, né? Mas quando eu em algum momento na atividade, que eu estava entrando na atividade de consultoria, ali de fato, através também da ajuda de um sócio que eu tive, que é uma pessoa também especial para mim, ele que me despertou para a ideia para o conceito de que
e aí eu tenho que ter cuidado com o termo, eu preciso que as pessoas entendam o termo. Ser medíocre é o primeiro passo para não ter sucesso. E o que é ser medíocre? Né? É estar contente com estar na média, com estar fazendo tudo que todo mundo faz. Né? Se você quer se destacar, você precisa fazer diferente do que todo mundo está fazendo. Isso é ser medíocre, nesse sentido que eu quero usar, eu quero ser bem entendido. Sim. Então, se você quer fazer a diferença, faça diferente. Busque o seu caminho. Porque se você fizer o mesmo que todo mundo está fazendo, você vai ficar junto com todo mundo. Você não vai conseguir fazer a diferença. E aí, nesse momento, ele me despertou para isso, me provocou. Né? Era uma pessoa é uma pessoa com uma cabeça privilegiada, com uma visão de mundo bastante desafiadora, e me provocou, essa sementinha frutificou, aí já olhando para o mundo dos negócios, né? Já saindo só da dimensão da vida e olhando para o mundo dos negócios. E aí, meu amigo, o céu foi o limite. Nós fizemos todo tipo de trabalho nesse período de consultoria, enfim, atendemos micro, pequenas, médias, grandes empresas, empresas de serviço, de indústria, de comércio, de todo tipo. E essa experiência me permitiu, em cada uma desses projetos, levar um pouco das minhas ideias sobre como essas empresas poderiam agir e atuar de forma diferente nesse conceito de empreender, de inovar, de ousar, para que nesses trabalhos a gente pudesse gerar resultado para cada uma dessas empresas. Sensacional. Você tocou em 2 pontos aí que eu concordo muito, né? É uma coisa que eu sempre falo, que empreendedorismo não se limita a abrir uma portinha ou estar vendendo um produto e dizendo, eu sou empreendedor, né? É muito mais do que isso. Empreender é uma habilidade, e existe um processo para que você comece, né? Esteja no decorrer do caminho ali, né? Fazendo o que precisa ser feito para você terminar algo. E sempre vai ser cíclico, nunca vai acabar, na verdade, né? Mas é um processo, que ele precisa ter início, meio e fim, início, meio e fim, para a coisa acontecer. E outra coisa que fez muito sentido, porque da live de ontem, foi com o Kleber Cursi, ele falou que o grande mentor dele foi o pai dele. Né? E você falou que teve valores da família e tudo, ali já começou também, vamos dizer, as tuas mentorias, né? Mas esse teu sócio foi um marco. E uma das partes assim que a gente sempre fala que as conexões, se tu pudesse falar assim, o que você pensa com relação às conexões que as pessoas precisam fazer quando querem empreender, né? Quando estão iniciando ou quando estão nessa jornada? Você falou que ele foi muito importante. Você acha que é importante ter essas conexões? Daniel, eu diria que mais do que importante, as conexões são fundamentais. Até porque o homem, como um ser social, não consegue fazer nada sozinho. Né? E se você pensar em última instância, o que você faz, até porque se você, enquanto empreendedor, tentar fazer alguma coisa que só interessa a você, você não vai vender. Então, não vai ser, de fato, configurado como uma ação empreendedora, porque a gente tem que lembrar que, assim, né? A exemplo da inovação, o empreendedorismo só faz sentido quando ele chega, do ponto de vista empresarial, que eu estou dizendo, logicamente, né, do ponto de vista do mundo dos negócios, só faz sentido e só é de sucesso quando ele chega para o mercado. Né? Ele tem que apresentar valor para o mercado. Ele tem que ser valorizado pelo mercado. Agora, como é que você faz isso? É se vendo e atuando como um ser integral e integrado à sociedade. Tanto para construir o seu projeto de negócio, sua visão de negócio, quanto para poder disseminar essa visão, compartilhar essa visão. E aí, meu amigo, a gente sabe que no Brasil, talvez mais até do que em outros países, e eu acho que em grande parte fruto também da carência de formação educacional que esse país sofre, né? Uma das maiores taxas de mortalidade das empresas é exatamente a falta de preparo. Né? Uhum. Quando nada, as conexões te ajudam a dar suporte a essas carências que todos nós temos. Né? Em todas as ações de empreendedorismo que eu tive, as ações de negócio que eu participei na minha vida, eu sempre tive que buscar apoio de pessoas especializadas em determinada área, porque você não consegue fazer tudo sozinho, não é isso? Então, as conexões que você estabelece, as relações que você cultiva e nutre, elas certamente, em mais de uma vez, vão ser essenciais para o sucesso da sua ideia, para o sucesso do seu projeto. Sozinho, você certamente tem vida curta.
é um complemento, a gente precisa se complementar. Ninguém é bom em tudo, né? Pelo menos eu não acredito nisso. Eu dizer, eu sou bom em tudo, o empreendedor ele acha que ele está solitário, que ele precisa fazer tudo, e aí ele chega lá na frente, eu consegui tudo sozinho. Será que é verdade? Será que ele não está sendo um pouco. Pode falar. Vai, desculpa, te interrompi, vai lá. Não, será que ele não está sendo um pouco ali meio que arrogante, meio que egoísta até, né? De estar ali esquecendo as pessoas que estiveram na jornada dele. Então, eu acho que extremamente importante e fundamental, como você falou. Tanto do ponto de vista humano quanto do ponto de vista profissional, a gente não faz nada sozinho. Todos que estão ou estiveram ao nosso lado, em todas as etapas da nossa vida, contribuíram conosco de alguma maneira. Até mesmo, e talvez de maneira muito forte, até pelo contra-exemplo. Então, a gente não pode ignorar nenhuma oportunidade de relacionamento, de troca de ideias, de troca de informação, de troca de valores, e muito menos, né, cometer o erro de entender que você é autossuficiente. Como eu disse, eu acho que entendo claramente que esse é um passo seguro na direção do fracasso. Com certeza é. Boa, muito bom. E, Sidney, desafios. Todo mundo enfrenta desafios. Se você quiser contar de qualquer momento da tua vida, mas quais foram os maiores desafios que você já enfrentou e que foi o maior aprendizado para você, talvez? Daniel, eu poderia citar, talvez, né, vários. Até porque a vida no mundo dos negócios, antes de eu falar do mundo, a vida é um eterno desafio, né? A gente se desafia o tempo todo e é desafiado pela vida o tempo todo. E no mundo dos negócios não é diferente, né? É o governo que te atropela, é o concorrente que te atropela, a natureza, tá aí o coronavírus que te atropela. Enfim, então você o tempo todo está sujeito a ser desafiado de diversas formas, de todas as direções e em todos os sentidos, né? Mas, assim, eu acho que o maior desafio, estou falando de mim, mas eu acho que isso pode ser estendido para muitos, é você equilibrar os pratos, sabe? Você como pessoa, como empreendedor, como pai de família, como amigo, você tem um conjunto de papéis que você precisa desempenhar e que em determinados momentos um ou outro te toma mais tempo, mais energia, mais atenção. E, inevitavelmente, quando você faz isso, você deixa desassistido ou desatendida alguma outra dimensão da sua vida. Então, eu entendo que, na minha condição, na minha situação, no meu exemplo, o maior desafio o tempo todo foi equilibrar todos esses pratos, dando atenção a todas as dimensões da minha vida que são a exemplo das relações, né? Você não é um ser só profissional, um ser só espiritual, um ser só familiar, você é um pleno, né? Você é um todo. Então, equilibrar isso, para mim, sempre foi o maior desafio, né? E eu busco o tempo todo me realinhar. Isso não é simples, toda hora você se vê fugindo do caminho, aí volta, se reequilibra de novo, e eu acho que esse é um desafio eterno, né? Boa. É como se precisasse ter um processo ali, te alinhando sempre, te colocando ali no caminho, né? Te puxando, opa, peraí, você foi muito além, volta para a realidade aqui, né? Uma das coisas que eu... Desculpa, ou você Hã? valorizou demais uma coisa e esqueceu de outra, né? Enfim, Boa. você tem duas pernas, não é à toa, você tem que caminhar usando as duas, senão o seu caminhar é muito mais difícil, concorda? Então, Uhum. você tem N dimensões que tem que procurar andar sempre o mais alinhadas possível. Isso aí. E diante desses desafios aí que você falou, de alinhar, né, os papéis, vamos dizer assim, eu vejo que realmente, isso que você falou aí, muita gente pensa, eu acordei, eu até falei isso no Stories antes, eu até falei isso, as pessoas acham que o acordar dela, o dia dela só começa quando ela começa a trabalhar. E antes? Né? E antes? Antes talvez ela precisasse ser pai. Hoje eu estou aqui com meu filho, né? O filho não está mais indo para a escola, então a gente está se virando aqui nos 30, como você já sabe. Mas eu tenho que ter o papel do pai, o papel do marido, o papel do filho, o papel do irmão, o papel do parceiro, do sócio, do treinador, do liveiro aqui, sei lá, de tudo. Então, cada momento desse a gente precisa dar o nosso melhor.
Mas as pessoas se perdem muito em excesso, né? Estão perdidas muito em excesso. Aí eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, muita técnica, mas ela acaba se esquecendo dela, Com né? certeza. E aí, você tem alguma técnica que você utilizou para você sempre se voltar ao centro e não se perder tanto? Rapaz, e é ruim você falar de você mesmo, porque, né, às vezes pode parecer pedantismo, né? Mas, enfim, no fundo, eu entendo que uma das características que me marcam é o senso de autocrítica, né? Sempre que eu posso, eu me vejo analisando alguma coisa que eu fiz, eu deixei de fazer e procuro ver o como e o quanto eu poderia ter feito aquilo melhor, né? Se eu considerei todos os aspectos que eu deveria ter considerado naquela tomada de decisão, naquela ação e etc. E da mesma forma, além disso, aquilo que a gente falou, as conexões nos ajudam muito, né? E aí a gente volta às conexões da família, às conexões dos amigos, às conexões dos colegas de trabalho, que você tem que estar aberto a esse feedback o tempo todo, né? A posição, por exemplo, de executivo numa empresa, ela é uma posição, em geral, mais solitária, né? Na medida em que você ascende a hierarquia, você, inevitavelmente, abre o espaço para um distanciamento nas relações, tá certo? E você tem que cuidar o tempo todo para deixar aberta essa porta, para ter daí os feedbacks necessários para você realinhar a sua conduta, a sua ação e etc. Então, eu acho que se eu poderia dizer alguma ferramenta que eu uso, é sempre a reflexão e a audição. Você tem que estar com os ouvidos abertos para aquilo que te chega de... Olhos e ouvidos abertos para aquilo que te chega de sinal. E eles chegam. A gente é que não sabe perceber. Verdade. A gente tem que fazer essa autocrítica, né? Tá se observando, vendo qual foi o comportamento que eu fiz e, cara, deu certo. A gente só fica focando no errado também, né? Às vezes, isso aqui não deu certo, não deu certo. Mas o que é aquilo que eu estou fazendo e está dando certo? Eu posso continuar até para me livrar daquilo que eu fazia, um hábito, né, negativo e deixa aquele negócio para trás. Você já até respondeu a próxima pergunta, mas qual é o teu grande talento, uma habilidade sua que faz você ter sucesso, que faz você caminhar nessa jornada e fazer o teu trabalho acontecer? Aí talvez eu vá colocar até um outro aspecto que eu acho que é importante para quem pretende empreender, né? E aí acho que isso é bastante relevante. E tem a ver com uma das características que eu falei no início. O inconformismo, a não aceitação de que você deva fazer sempre as coisas do jeito que elas sempre foram feitas, pelo simples fato de que sempre foram feitas assim, né, é que te põe para frente. E essa busca contínua de mudança, de melhoria, de adaptação a uma nova realidade, e, se possível, que eu acho que é o desafio de todos nós, de antecipação de uma realidade vindoura, é que eu acho que tem, de fato, a capacidade de manter a gente sempre vivo, sempre produtivo nesse contexto, né? Então, aquele inconformismo, né? Aquela busca por novas formas de fazer as coisas, por novas formas de agregar valor para o negócio, para a sociedade, seja a sociedade o cliente que você atende, o consumidor final daquele projeto que você está envolvido, não importa. Essa visão de estar sempre agregando valor, procurando formas novas de fazer aquilo que você sempre fez, com um olhar no produto final e não olhar para dentro, né? Eu não posso procurar na minha análise a melhor maneira para mim. Eu tenho que procurar a melhor maneira para o mercado ou para o outro, né? Conforme a gente esteja falando. Porque se não for melhor para o mercado, esse projeto morre em mim mesmo, né? Então, essa busca contínua de inovação, de melhoria. E a gente não precisa falar de inovação pensando que você tem que jogar tudo que você fez até ontem fora e começar alguma coisa do zero, né? Uhum. É um outro problema que o empreendedor muitas vezes se vê envolvido. Ele acha que empreender só ocorre quando você faz algo completamente novo que ninguém nunca imaginou fazer. E na maioria dos casos, a realidade não é essa.
você faz algo ligeiramente diferente, com uma atenção diferenciada para um determinado aspecto, que tem valor para o seu cliente e isso gera valor para o seu negócio, né? Isso é empreender também, isso é inovar também, né? Então, acho que a gente tem que estar atento a isso, estar sempre buscando formas novas e melhores na visão de quem busca valor na sua solução de fazer as coisas. Então, o empreendedor é aquele que odeia estar estagnado, parado. Ele tem que estar em movimento. Ele precisa estar livre, né? Bater as asas, voar e saber que ele está ali para fazer a diferença, para fazer o negócio acontecer. E esse negócio de inovação, a gente vê muitas pessoas ligando inovação à tecnologia, a uma mudança, algo disruptivo, algo que vai mudar a humanidade. Opa, Sidney, acho que deu uma travada aqui para ele. Sidney, acho que travou aqui, não sei se foi para mim ou foi para ele. Se vocês estão me ouvindo e estão me vendo aí, só... eu acho que ele caiu. Deve ter sido a internet. Vamos ver se ele volta aqui. O papo tá bem legal, galera. Tô gostando demais, ó. Voltou. Agora voltou. Vamos ver. Valeu, o meu tá ok, né? Obrigado. Deixa eu estar voltando aqui. Pode ser conexão, que isso acontece. Fui falar da tecnologia e ó, o que acontece. E aí, vocês estão gostando? Estou gostando demais aqui. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Miguel falou, eu empreendedor é complicado, um dos meus erros é tentar com a família. A gente ensina aqui que é bom você fazer conexões que complementem, né? A gente pega familiares para tentar ajudar, mas não é aquilo que ele sabe, aquilo que ele quer fazer. Voltou! Vamos ver. Ainda está rodando aqui. Mas isso é normal, tá, Sidney? Se você está me vendo aí, acontece. Se você conseguir colocar no teu 4G, porque o meu 4G é o que eu uso aqui para as lives, porque a internet ela não ajuda. Ainda. Mas é isso aí, é desafio do empreendedor. Vocês estão vendo na prática aqui como é que acontece. Então, vamos ver aqui o quem falou aqui, vamos ver. Como empreender envolvendo a família, mais uma. Precisa saber como é que vocês se complementam aí. Sempre ter mentores, pessoas que já passaram por essa jornada. Certamente a escolha das conexões irá revelar muito sobre o plano empreendedor. Boa. O empreendedor tem uma vida curta. O eu empreendedor tem a vida curta. Nas adversidades, em especial, as conexões se revelarão de grande valia. Trabalho, dedicação, conhecimento, resultado, sucesso. Show. Legal. Vamos ver se ele volta aqui. Vamos lá, chamei de novo. Organizar a agenda é fundamental. Demais. Agora. Sidney. Agora tô. Tá cortando um pouco ainda. Agora eu acho que voltou, Sidney. Vamos tentar seguir? Vamos. Ó, voltou, agora foi. Isso acontece, tá vendo? A realidade é essa aí. É isso aí. Isso também é fruto desse cenário que a gente está vivendo hoje, né? As infraestruturas de tecnologia, de conectividade estão sobrecarregadas. É do jogo. Ninguém estava preparado, nem eles, né? Da tecnologia, ninguém estava preparado. Exato. Eu faço compras aqui pelo Carrefour e a gente vê, né? O Carrefour, uma multinacional e lojas no mundo todo, e eles não conseguem entregar nunca o pedido que a gente faz, 100%. Nunca.
É Cresceu. impressionante, a gente fica, olha só uma empresa desse tamanho, imagine um pequeno, né? Ele não pode reclamar, tem que fazer aquilo que pode fazer e entregar da melhor forma possível. É... Esse é um ponto, Oi? inclusive, importante para a gente falar de empreendedorismo, né? Voltou. O empreendedor, às vezes, fica entendendo que ele só pode começar quando ele tiver tudo resolvido. E essa é uma falha que talvez tire muitos projetos da possibilidade de acontecerem, né? E a gente tem visto isso hoje mudando a partir desse posicionamento das startups, né? Onde esse conceito da experimentação e da propensão a riscos, né, aumentou muito. Uhum. Essa visão de que você ter o feito é melhor do que esperar o perfeito, né, tem gerado ações mais rápidas e tem permitido que projetos tenham mais chance de fato serem lançados e, obviamente, aumenta o desafio que você tem que encurtar a trajetória do erro, né? Você lançou, alguma coisa não está certo, corrige rápido. Não pode ficar esperando meses, muito menos anos, para você tomar uma medida de correção. Mas esse é um ponto novo que essas startups trouxeram, né? A visão de que experimentar num horizonte, num universo muito bem controlado e corrigir rápido o rumo pode ser também parte do processo de criação de novos empreendimentos, né? Com certeza. A aula que eu vou dar aí na quinta-feira, eu vou falar muito sobre isso, né? Da ideia que você tira do papel para você empreender, existe um processo. Nesse processo, você reduz tempo, você reduz dor de cabeça, problemas, você reduz muita coisa, porque você passa de uma forma antecipada por aquele processo, antes mesmo de já sair por aí, que nem um desesperado, é que nem aqueles brinquedos, né, que puxa uma cordinha, ele sai correndo, vai-se embora, mas acaba o gás. É aí aquele impulso quando você vê a destruição que causou, todo o dinheiro que perdeu, né, não fez sentido. Então, fazer dessa forma que tu está falando é a melhor forma hoje em dia. Se a gente Agora, tem toda a tecnologia e pessoas capacitadas para isso, muito potencial, é só alinhar num padrão e de seguir. novo é o equilíbrio, né, Daniel? De novo é o equilíbrio, né? Entre você, por exemplo, hoje se você vai projetar, por exemplo, uma solução nova, né? E leva com isso, vou falar de um ano hoje, no cenário que nós estamos hoje. Pode ser que daqui a um ano aquilo que você concluiu já não sirva mais para o mercado, né? Então, Uhum. entre um extremo, que é fazer na base do improviso absoluto, sem nenhum planejamento e preparo prévio, e num outro extremo, você planejar no limite de todos os detalhes que você precisa planejar, a gente tem que encontrar um meio termo, onde você tenha consciência do que quer fazer, saiba como fazer, tenha minimamente os recursos, e aí eu falo de recursos financeiros, humanos, tecnológicos, né? Tudo aquilo que você precisa, tenha minimamente esses recursos à mão e dê o start do seu projeto, né? Você tem que estar preparado, mas ao mesmo tempo não pode esperar 1 ou 2 anos para lançar uma iniciativa que daqui a pouco nasce morta, né? Exato. Concordo demais. Tem que entrar em ação, né, Sidney? Tem que Com entrar em ação. equilíbrio, com planejamento, mas tem que partir para a ação. Que é um outro ponto, aquilo que a gente falou no início, né? Se a pessoa não tiver iniciativa, não adiantou nada ser inconformado e ousado, né? Você vai morrer com um caminhão de ideias na cabeça. Não Uhum. materializou nada. Show. Sidney, agora pegando outro ponto, o que você acredita que o empreendedor precisa começar a fazer hoje em dia, né, com tudo que a gente está passando, para que ele realmente ligue essa, essa, essa iniciativa dele, juntando com o inconformismo, para ele seguir em frente? O que você acha que precisa acontecer? A gente está estando, né? Estando nós numa realidade socioeconômica bastante complicada, né? E é real, o quadro atual nosso é ainda pior. Uma coisa que as empresas e os empreendedores sempre vão ter é a carência de recurso para suportar os seus projetos, né? Muitas das ideias morrem no curtíssimo prazo porque não tem minimamente recurso para suportar
né, os solavancos que todo novo negócio tem, inclusive os negócios sólidos, já estabelecidos, também têm. Nada diferente, né? Todos eles. Então, assim, na medida em que você esteja minimamente consciente do seu propósito, daquilo que você vai levar de valor para o mercado, que o mercado vai reconhecer como sendo de valor, que você tenha minimamente ideia do como fazer isso, que é um pouco do que você falou, de um planejamento sobre como fazer, como botar em prática, eu vejo que o desafio atual mais relevante é como você mobilizar e compilar recursos para que esses projetos possam ocorrer. Nesse momento, a gente vê, inclusive, empreendimentos bons, ideias de produtos e de negócios boas que estavam operando, correndo o risco de fecharem as portas pela mais estrita falta de capital de giro, né? Então, assim, no ambiente de negócios, cuidar do caixa, cuidar da viabilidade financeira, de minimamente ter dinheiro para suportar a sua ideia, o seu projeto, é algo que sempre foi importante, mas nesse momento, se você não tiver, num momento onde a gente não sabe exatamente em quanto tempo uma determinada ideia ou iniciativa vai gerar frutos financeiros e econômicos, se você não tiver, você pode ser colocado contra a parede por essa falta de opção, né? Então, assim, Você falou pode assim, continuar. tendo em vista aquelas 4 características, você precisa ter recursos para implementar. Se você não tiver, tudo aquilo pode ir por água abaixo por essa falta de recursos. Eu vejo muita gente que tem até o recurso, mas fica sem saber o que fazer. Eu já vi gente perguntar, eu tenho tantos R$ 1.000, o que eu faço? E aí ela acaba se perdendo, porque um monte de gente vai falar um monte de coisa para ela, ela vai acabar acreditando em alguma e vai cair naquilo. Sem Mas, Daniel, saber o real... Oi? não, tipo, Daniel, nesse caso, me perdoe, te interrompi 2 vezes já, Não, não. mas é porque, assim, nesse caso, essa pessoa está começando pelo lado errado, né? Uhum. Você, de fato, só empreende quando você tem algo a oferecer para alguém, né? E você pode até ser um empreendedor de capital, concorda? Existe esse mercado, o mercado de funding, e um mercado que cresce fortemente, né? As pessoas que apoiam novos empreendimentos pela sua dimensão financeira. Mas, assim, o empreendedor em si, ele precisa do recurso, mas quando ele começa a querer empreender porque tem um recurso na mão, se ele não pensar algo que tenha coerência com o seu propósito, com a sua noção de valor, ele aumenta também, sobremaneira, o risco de errar, né? Não é fazer qualquer coisa porque tem dinheiro na mão, né? Essa não é a melhor receita, concorda? Sidney, empreender é um processo de autoconhecimento. A pessoa precisa se conhecer bem. Então precisa trabalhar isso dentro dela. Então eu me conheço, sei qual é o meu momento, eu sei quem eu sou, quais são os meus valores, qual é o meu real propósito. Entendo aquele chamado. Aí eu crio ali um caminho que vai fazer com que eu entregue isso de alguma forma, seja um produto, seja um serviço, né? Essa solução. Basicamente é isso que você está dizendo? Exatamente, exatamente. Show. E então o que é mais importante para o empreendedor é ele ter essa noção dele, né? Cara, isso eu concordo demais, 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 demais. Eu vou até falar isso mais uma vez, na aula lá, que se alguém quiser, vai lá no link da bio, já se inscreve, porque vai ser muito boa para que a pessoa entenda qual é o caminho, né? Então, primeiro trabalha o empreendedor, o autoconhecimento do empreendedor. Peter Drucker, ele falava o seguinte, ele falava que empreendedor, né, empreender não vem de um traço de personalidade, mas sim de um comportamento. Empreender é um comportamento. E comportamento ele pode ser melhorado, ele pode ser trabalhado, ele pode ser desenvolvido. Então, o que você está falando, cara, eu concordo demais, demais, demais. Uma coisa o que você poderia falar então para essas pessoas que estão querendo empreender hoje, na sua experiência de vida, na sua experiência como executivo, como empreendedor, como consultor, pai excelente, né? Palestrante, não é isso? O que você poderia dizer então para dar um ânimo para essa galera que está aí com medo? Tem muito medo, tem muita gente que está com medo, tem muita gente que está indecisa. O que você poderia falar para essas pessoas, para elas terem
Algo que já ligasse alguma coisa, uma sacada, uma chave aí. Daniel, eu acho que a gente pode concordar, né, que empreender é, acima de tudo, agir. Né? Você tem que ter todo um conjunto de valores que norteiam as suas ações, propósitos, como a gente falou, mas se você de fato não agir, nada acontece. Nada. E se você. É igual quando você decide casar, é igual quando você decide ter filho. Se você esperar o momento ideal, ter todos os fatores muito bem resolvidos e ter segurança plena sobre tudo que pode ocorrer, você nunca casa, nunca tem filho, nunca compra um Uhum. apartamento, nunca abre o seu negócio, nunca empreende. Tá certo? Então, assim, se você tem minimamente bem mapeado aquilo que você pretende fazer, sabe como fazer, meu amigo, comece a agir. Tem os recursos para começar a fazer? Comece a agir. Comece passo a passo, porque se você deixar, e isso é um mal, acho que do brasileiro em especial, mas não é restrito ao brasileiro, né? A gente tem uma facilidade em procrastinar. Tá travando o Sidney. Voltou. Voltou? Bom, eu digo assim, um traço, Opa. né, comum das pessoas é essa insegurança levando essa pessoa à inação. Então, se a gente pode dar uma sugestão, busque reconhecer o seu propósito, qual é aquilo de valor que você pretende oferecer, estruture minimamente aquilo que você pretende fazer, inclusive em termos de recursos, mas, meu amigo, haja, vá para a ação, gere desde agora medidas que vão te aproximando daquele seu objetivo. Senão, daqui a 10 anos, nós vamos estar falando aqui de novo e as pessoas vão estar paradas, Uhum. talvez, no mesmo lugar. Exatamente, exatamente. Se você consegue dizer mais ou menos um passo a passo para que essas pessoas comecem a entender de fato que elas precisam entrar em ação, mas não só quando a gente fala em entrar em ação, para algumas pessoas eu sair desesperadamente, né? Pegar aquele impulso do empreendedor, que eu sempre falo, é impulso, porque eu também já fui meio mais impulsivo, né? Como a imaturidade, né? Que a gente vai aprendendo ao longo, né, da nossa vida. E a gente vê que só leva a gente para lugares incertos, né? Então, assim, um passo a passo, mais ou menos, que você pudesse aí compartilhar com a gente. Daniel, toda área tem o seu cisne negro. Vai ter sempre a Ah, possibilidade vou de alguém, como você falou, num relance, ter uma ideia, botar em prática e amanhã ser uma empresa de US$ 1 bilhão. Isso ocorre? Ocorre. Lógico que ocorre, né? Mas a gente precisa ter a consciência de que o processo que caracteriza a maioria esmagadora dos projetos das novas empresas não é essa. Então, é assim, se a gente tiver que definir, na minha leitura, um passo a passo, primeiro, você tem que ter algo que seja de valor, que seja tido como sendo de valor para quem vai pagar por isso. Você, como empreendedor, começando porque você é apaixonado por alguma coisa, você pode estar começando pelo ponto errado. Se aquilo que é a sua paixão tem valor para o mercado, perfeito, né? Você faz o que gosta e o mercado valoriza o que você faz. Isso é o sonho de todo empreendedor, né, Daniel? É o sonho. Mas você Uhum. precisa, primeiro, ter algo que seja valorizado pelo mercado. Segundo, você precisa estruturar esse produto, esse serviço, enfim, esse projeto, de maneira que ele seja sustentável, que ele de fato possa ser ofertado. Terceiro, eu acho que você precisa mapear claramente quem você pretende atingir. Não adianta, por exemplo, se você tem capacidade de fazer 100 unidades de um produto, você querer ofertar isso para o mercado que é de 1 milhão de compradores. Você vai se comprometer e não vai conseguir atender e vai, na verdade, fazer um anti-marketing daquilo que você pretende oferecer. Então, você tem Uhum. que enxergar o seu negócio com a escala que ele de fato pode atender. Né? E, no final, eu voltaria naquele ponto. Tendo passado por essas 3 etapas, comece a, estando bem
orientado pelo produto, estruturado em termos de projeto escalado adequadamente, é você partir para testar, para mapear isso no campo das ideias e no campo das ações, para você não ficar parado. Concordo demais. Vocês estão vendo, né? O Sidney disse que não, a gente não ia ver isso tudo, mas vimos que é um especialista aí, né? Como empreendedor. E as pessoas aqui, ó, te admiro demais. A Gilmara está aqui, beijo Gilmara, minha mãe. Tem uma galera aqui, deve ser do teu círculo de amizade. Tem um pessoal aqui também, do meu círculo de amizade aqui, das pessoas que já se mentoraram, meus alunos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que as pessoas fizeram e queiram. Seus convidados são alunos? Não, ainda não. Só na próxima semana que eu vou trazer alguns alunos aí. Esses aqui são especialistas, está vendo aí? Um especialista aí, dando uma aula para gente. Então, aí, para finalizar, o que você quer falar para esse pessoal? Qual é a mensagem que você quer deixar aí para essa galera? Você já falou bastante coisa aí, muito, mas muito objetiva, sabe? Bem pautada. Eu achei muito legal a forma como você colocou, né? Mas deixa aí uma mensagem, então, para esse pessoal, para a gente finalizar aqui com chave de ouro. Tome consciência. Tudo certo aí? Opa, voltou. Bom, primeiro eu preciso pedir desculpas a todos por esse problema de conexão. Não sei se é aqui, imagino que seja, mas enfim, é do jogo, né? Tranquilo. Mas como mensagem eu diria o seguinte: antes de mais nada, tome consciência de si e das suas reais intenções. Empreender apenas por achar que isso vai te fazer mais livre, mais ou menos rico, mais ou menos independente, é uma ilusão que rapidamente você vai descobrir. Então, procure se reconhecer e saber se aquilo que você pretende fazer, de fato, vai ajudar as pessoas de alguma forma. Essa, na minha visão, é a melhor forma de você aumentar a taxa de sucesso do seu projeto. Empreender, levar o seu melhor para o mundo, né? Fazer diferença, deixar a marca, o legado, Exatamente. Através do seu melhor, da sua paixão. Pô, legal. Muito obrigado aí, Sidney. Obrigado a você. Agradeço demais a todos aqui presentes, toda a audiência aí. Galera curtiu pra caramba, falou aí bastante aí que te ama, te valoriza muito. Eu também, tá? Te admiro demais como pai, como o palestrante que você é, com tudo que você faz. E é isso, espero aí que a gente possa se encontrar aí, talvez esse ano ainda, quem sabe. Obrigado pelo bom? convite, tenha certeza que a recíproca é verdadeira, você é uma pessoa muito benquista, toda a sua família, né? Profissional, respeitado, que está aí buscando ajudar aqueles que querem seguir o seu caminho. Eu acho que isso é parte do momento que a gente está vivendo, né? Todos nós assumindo o nosso papel de colaborar para o desenvolvimento dessa sociedade e desse mundo como um todo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, tá bom? Valeu, meu amigo, obrigado, viu? Um abraço. Excelente semana aí. Tchau, tchau. Igualmente.